Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, estou aqui no Ateliê Jurubeba. Hoje, para mais uma aulinha para vocês, vou ensinar a fazer essa térmica que eu chamei de cowl bag, que é térmica, bolsa térmica, né? Cowl bag, olha que lindo o tamanho dela, gente, é perfeito, cabe muita coisa e é super compacta para a pessoa carregar a bolsa e mais a térmica. Olha que linda. O material que eu usei nessa peça foi curvim cedro, que é fundo de malha 0,8, é um material sintético. Eu usei esse daqui que eu acho que é o Prada, eu não tenho certeza, mas é esse chevron, que é fundo de malha também 0,8, mas para fazer uma moldura, sabe? Eu escolhi esse modelo justamente porque é um modelo mais trabalhado, mais bonito. Mesmo ela sendo uma box bem basiquinha, ela deixou de ser básica por causa dessa associação, dessa moldura que eu fiz aqui com a cor, tá vendo? Olha que bonito que fica. E aqui ela tem uma alcinha que eu vou ensinar vocês a fazer para segurar a alça grande. Olha que gracinha. Pode ser usada sem a alça, que vai ficar linda. Só virar isso aqui para baixo, ó, e usar ela sem a alça transversal. Para as pessoas que carregam uma bolsa lateral e quer essa só de mão, fica lindo, super discreto. O cliente pode deixar essa alça em casa e carregar essa só na mão. Eu usei também zíper número 5 e a alcinha eu fiz de montana, mas pode ser feito também no 08. Uma coisa muito legal dessa bolsa é que aqui ela tem um porta-talher, olha aqui, e aqui dentro tem esses tubetes que a gente pode colocar para gelar e ajudar a manter mais tempo a parte térmica da bolsa, mais tempo gelado que tiver gelado aqui. Então, você pode vender para o seu cliente com essa opção já do tubete como brinde, que vai chamar muito atenção, vai fazer uma diferença muito grande, tá? Pergunta, Simone, posso fazer na doméstica? É a pergunta que sempre me fazem. Pessoal, eu trabalhei com máquina doméstica 3 anos, eu fazia térmicas nela com certeza. Porque na parte da costura aqui, a gente vai ter simplesmente curvim e o forro, que é um plástico leitoso. Então, é uma camada fina. O máximo que você vai costurar é onde vai ter aqui, ó, o vivo, onde vai ter a alça, mas são pequenas partes que você pode costurar mais devagar. Então, dá para fazer sim na doméstica. Eu fazia muita bolsa térmica na doméstica e ficava bem firme, bem forte. Eu tenho vários clientes que têm as bolsas até hoje que compraram na época da minha doméstica. Claro que, se você puder ter um industrial, vai facilitar muito sua vida. Se for transporte duplo, melhor ainda. Quando você faz em grande escala, você não vai aguentar fazer tanto na doméstica, porque vai forçar a máquina e você vai ficar muito cansado. Mas fora isso, dá para fazer sim. Você vai fazer uma, vai fazer algumas de vez em quando? Dá para fazer sim, tá bom? Passa um óleozinho no sintético, usa na linha de cima o nylon, mas na bobina você coloca uma linha de poliéster normal para não arrebentar sua bobina e vai dar tudo certo. Olhem que modelo mais lindo, gente. Eu trouxe esse modelo especialmente para vocês. Ela de uma cor só é muito mais simples de fazer. Um dia eu ensino vocês, que é muito mais básica. Mas se você aprender a fazer essa, que é mais bonitona, mais trabalhada, você faz qualquer uma, tá? Essa daqui já tá vendida, já tem gente que quer ela, vou entregar hoje. Pessoal, eu vim gravar essa aula para vocês rapidinho, porque vocês sabem que eu trabalho na área da saúde e eu não tenho certeza de agora quando que eu vou poder gravar outra aula, porque a minha carga horária de trabalho vai aumentar muito por causa da pandemia. Vocês sabem como que tá a dificuldade. Então, assim que der, eu volto, mas eu não sei exatamente quando eu vou poder gravar uma nova aula para vocês. Aproveitem para assistir todas as outras aulas que tem aqui no canal. Posso que tem muitas peças que vocês ainda não assistiram, muitas peças que você ainda não teve tempo de fazer. Quem sabe é a hora de você apresentar uma das mais de 70 aulas que eu tenho aqui para vocês, né? Não é verdade? Então, ó, vamos para a aula? Vamos aprender a fazer essa bolsa térmica chamada cowl bag do Ateliê Jurubeba? Então, vem comigo. Então, vou começar a mostrar a peça para vocês, tá? Da aula de hoje. Então, aqui, ó, ela tem uma alça, vamos ver a parte de fora. Essa alça eu fiz no montana, eu usei 3 centímetros, que eu acho que ela mais larguinha assim, fica bonito. Mas você pode usar 2 centímetros também, que é o padrão que eu usei para alça de ombro, já que ela é uma peça pequena. Ela fica com a medida final de
altura 16, altura, ó, 16, a largura 24, fica 24 de largura, e profundidade também 16. Então, é 16 de altura, 16 de profundidade e 24 de largura. É um tamanho excelente, cabe um monte de marmitinha aqui dentro. Para homem, para mulher, é só você fazer as cores certas para cada sexo, que vai dar muito, muito certo. Ou cores neutras mesmo. Então, a parte de trás, ó, é inteiriça aqui embaixo, ela tá um pouquinho amassada, né? Tem pouco tempo que eu fiz. Mas ela vai desamassando com o tempo. Isso aqui é curvinho, desamassa fácil. E aqui em cima, ó, o terminal do zíper tem esse acabamentozinho aqui, tá vendo? Então, esse modelo é um pouco diferente daquele último modelo que eu postei lá no Instagram, que é inteiriço aqui atrás e depois essa parte vem de cima e embaixo, porque no outro eu não tenho essa jogada de duas cores. Então, nesse modelo eu caprichei um pouco mais, porque quem consegue fazer esse, consegue fazer de uma cor só, tá? Então, ó, esse daqui tem esse detalhezinho aqui embaixo, esse detalhe aqui em cima para fazer um charme. E fica essa moldura aqui no meio, tá vendo? É como se fosse um quadro que tem moldura em todas as laterais, olha. Então, fica essa moldura toda de uma cor e só essa parte aqui, que eu vou chamar essa parte de estampa 2, tá bom? Essa daqui vai ser estampa 1, então, quando você vê a lista de material, essa cor principal vai ser a 1 e essa cor do detalhe vai ser estampa 2, que eu vou deixar lá para vocês no material, especificando o tamanho de cada parte, tá bom? Olha o vivo todo pretinho, e eu coloquei essa alça também. Por que que eu coloquei vivo zíper preto? Para combinar com o meu zigue-zague. Então, fica uma jogada de 3 cores muito legal, eu gostei demais. E eu coloquei a minha alcinha no curvinho também, no curvinho marsala. Mas você pode fazer no montana, se você preferir. Se for no montana, você vai fazer 2 recortes de 2 centímetros, colar um no outro, tá vendo? E passar um pesponto. Se for no curvinho, você vai colocar aqui dentro um viés, né, para dar um reforço para a alça. Essa daqui eu fiz dobra de 4, então eu cortei 8 centímetros por 1,40. 8 por 1,40, eu dobrei 4 vezes e fiz o pesponto. Você quer saber mais como eu faço a alça? Tem uma aula só de alças aqui que eu ensino a fazer essa alça até nessa mesma medida, tá? Então, você consegue também. Esses tubetes aqui são presos com um elástico de 3 centímetros de largura. Vou tirar um aqui para vocês verem. Ó. Esses tubetes aqui são da minha cozinha, que eu guardo tempero, mas eu não achei loja aberta para comprar o tubete aqui para aula, então eu tô usando os meus tubetes mesmo, só como exemplo. Então, ó, você coloca água ou gel aqui dentro, deixa gelar e ajuda a conservar o alimento gelado mais tempo aqui dentro. A bolsa térmica, ela conserva o alimento na temperatura que ele tá, ela não gela o alimento. Quando o tempo vai passando, 2 horas mais ou menos, o alimento que estava gelado começa a esquentar um pouquinho. Sai daquela temperatura que ele estava quando tirou da geladeira. Ou se ele estava quente, ele começa a esfriar. Então, a bolsa térmica, ela permite de 2 a 3 horas, isso vai variar de acordo com a temperatura ambiente, ela permite que mantenha a temperatura do alimento. Só que no caso, você pode colocar um tubete com gelo aqui dentro, que vai permanecer mais tempo. Então, você pode mandar para o cliente com essa opção do tubete, tá? Eu, por enquanto, ainda não comprei os tubetes, porque eu não achei loja aberta, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Esse tubete aqui da minha cozinha é bem grande, então o ideal é que o tubete seja menor. Aí coloca um de cada lado, tá vendo aqui o elástico? O elástico coloca um de cada lado e vai ajudar a conservar o alimento mais tempo. Não é uma boa ideia? Tem gente que usa gelox. Eu achei o tubete uma boa opção para ocupar menos espaço, já que a bolsa é pequenininha, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês o material. Nós vamos usar o espelho. O espelho, no caso, vai ser a nossa tampa e nosso fundo, tá vendo? Aí, você vai escolher o tamanho da peça que você vai fazer. Vou dar um exemplo dessa peça aqui agora. Eu quero que ela tenha essas medidas que eu te passei, que é 16 por 16 por 24. Então, a primeira coisa que eu vou recortar é a minha tampa. Então, para eu saber se ela vai ter 24 de largura e 16 de comprimento,
eu vou cortar a minha tampa com 1 centímetro a mais. Mas por que 1 centímetro? Porque a margem de costura é de meio. Então, 1 centímetro para cada lado, para dar meio de margem de costura. Então, aqui, ó, tem 25 por 17. Então, o final, ela vai ter 24 de largura por 16 de profundidade. Tá? Eu chamo de profundidade quando é para trás, tá? É o jeito que eu meço. Então, vai ser assim, ó, 25 por 16. A altura a gente vai ver depois no corpo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. É fazer essa escolha. Aqui eu já defino quanto eu quero. Então, se eu quiser que ela tenha 30 por 30, eu vou cortar 31 por 31, tá bom? Aí, depois disso, você faz uns piques assim, ó. Você faz uns piques. Aqui ela já tá com fundo, porque fica mais fácil de vocês verem. Então, eu já coloquei aqui o meu forro branco para facilitar a visualização para vocês. Então, aqui, ó, já tem um piquezinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e medir toda a circunferência. Vou medir assim, ó, toda a circunferência até o outro lado. Tô medindo aqui mais ou menos, porque eu sempre meço passando clipe em tudo. Ó, dá 78. Aqui agora deu 79, que eu fiz mais ou menos, mas eu sei que ele dá 78 a circunferência toda, tá? Então, você sabendo quanto que dá a circunferência, você vai somar a margem de costura. Deu para entender isso? Você mede toda a circunferência, quando você tiver o valor total, você soma a margem de costura. E para você saber quanto vai ser o caminho do zíper, tá bom? Aí você vai decidir, se o caminho, aqui deu 78, por exemplo. Aí você vai definir que o seu caminho do zíper vai ter 78. Para você saber a altura, você vai descobrir. Eu queria ir com 16 centímetros, então eu coloco 1 centímetro de margem de costura. Então, a minha altura que eu vou cortar pro caminho do zíper vai ser 17, tá bom? Deu para entender isso? Então, vai ficar 17, cortado assim para ficar com 16 no final. Então, qualquer tamanho que você quiser fazer, você consegue fazer fazendo isso. A primeira coisa é descobrir o tamanho da tampa que você quer. Você vai descobrir sabendo sua profundidade e a sua largura que você quer. Depois definiu profundidade e largura, você mede toda a circunferência para saber o tamanho do caminho do zíper. E a altura você define lá, colocando 1 centímetro a mais. Então, se você quer 16 de altura, você vai colocar 1 centímetro a mais para a margem de costura, tá bom? Então, eu mostro mais sobre isso na hora que a gente estiver no caminho do zíper. Eu queria mostrar a vocês agora, essa aqui é o meu fundo. Eu defini que esse aqui é meu fundo. Então, aqui no fundo, você pode colocar aqui bailarina, que é esse pezinho bailarina, para poder fazer um charme. Eu não gosto de colocar muita ferragem. Eu gosto de colocar ferragem nas bolsas térmicas, mas eu não gosto de exagerar para não enferrujar. Então, você pode comprar uma ferragem de muita qualidade, que não enferruja, e colocar uns pezinhos aqui para fazer um charme. Se você for fazer sem ser térmica, melhor ainda. Aí você coloca o pezinho aqui no fundo, que vai ficar lindo, antes de colocar o forro. Aqui, o que eu fiz, ó? Eu cortei na medida, né, o meu fundo, e aqui embaixo, ó, eu coloquei uma fita dupla face. Não sei se você vai conseguir ver. Coloquei 2 fitinhas dupla face, uma aqui, ó, e uma aqui, só para prender essa manta térmica. Essa minha manta térmica, ó, é laminada, eu trabalho sempre com a laminada. Aí eu coloquei ela aqui só pra estabilizar ela aqui, ó, no meu curvinho. Lembrando que esse meu azul, aquele meu marsala, é curvinho cedro 0,8 milímetros, tá? Então, esquecendo de falar o material que eu tô trabalhando. E vou usar aqui a minha manta térmica. Tá vendo aqui a manta térmica? E ela tem 2 milímetros. Eu não gosto mais do que 2 milímetros, fica muito grosseiro. Eu corto ela sempre menor do que o fundo, um pouco. Esse meu fundo, eu arredondei ele com cone de linha de 7 centímetros. Então, eu pego um cone de linha, ele tem 7 centímetros aqui, que é o padrão da maioria dos cones. E eu uso, ó, 7 centímetros. Eu uso ele para fazer a circunferência de todas as pontas. Eu gosto muito dessa circunferência, porque todos vocês vão conseguir fazer. Então, ó, tá vendo? Eu uso o cone para fazer todas as minhas circunferências, assim eu vou ter uma medida padrão. Então, essa medida que eu vou passar hoje vai dar certinho, porque vocês também
vão usar o cone de linha. Eu não vou fazer molde, essa peça é medida, porque você tem que aprender a fazer de vários outros tamanhos, tá? Aí, o que acontece? A minha manta térmica também vai ser arredondada nas pontas, tá? E aqui eu já coloquei o meu forro coladinho aqui na minha manta térmica. Esse forro é um lamicel, é um plástico leitoso, ó. Plástico leitoso. A gramatura dele é um pouquinho mais fino que o curvim. Eu imagino que seja 0,6 ou meio, tá? É o lamicel também, conhecido como lamicel, plástico leitoso. Então, eu já deixei aqui estabilizado e na hora que eu colocar o meu vivo, que aqui a gente vai usar um vivo de 11 milímetros. Na hora que eu colocar o meu vivo, já vai colocar prendendo tudo, porque eu já estabilizei aqui com dupla face. Simone, tem que ser dupla face? Não, pode ser cola de contato. Eu usei dupla face para facilitar, porque foi rápido e porque eu vou costurar. A dupla face não segura tão bem, mas como eu vou costurar depois, eu coloquei a dupla face mesmo. E ao mesmo tempo, eu já cortei também a tampa na mesma medida. Então, a minha tampa tem 25 por 17 também, para ficar com 24 por 16 depois. Só que aqui na tampa, olha o que eu já fiz. Eu já coloquei a minha alça. Essa alça eu cortei com 32 por 3. Ela eu fiz no Montana, não precisa ser. Você pode fazer na mesma cor do material, tá? Ou você pode fazer na mesma cor 2 da estampa 2. Você escolhe a combinação que vai fazer. Se você quiser fazer no Montana, você vai cortar igual a minha, ó. Eu cortei 2 tiras de 3 centímetros, colei uma na outra e fiz um pesponto. Se você não quiser fazer como eu, quiser fazer dobra de 4, pode também, é só seguir a aula de alças. O importante é que ela tenha 32 centímetros aqui, ó. 32, para ela ficar com um arco bem bonitinho aqui em cima. Aí, como que eu prendi aqui? Primeiro, eu costurei aqui na borda. Costurei as duas pontas, tá vendo? Eu marquei aqui no meio que era centro e coloquei a alça centralizada e costurei. Depois, eu furei 3 centímetros daqui pra cá. Eu medi 3 centímetros daqui pra cá, porque se você colocar esse ferro muito aqui na beirada, na hora que você vai costurar a bolsa, você vai ficar passando o pé calcador em cima do rebite. Então, eu coloquei ele mais pra dentro, 3 centímetros da borda pra dentro, furei e coloquei também um pedacinho de montana aqui dentro. Então, na hora que eu prendi o meu rebite com a alça, eu coloquei um reforço aqui embaixo, tá vendo? Ó, então, a minha alça já foi colocada antes, porque não tem mistério, porque era só explicar isso pra vocês. Vai ser balancinho e pronto, tá? E ela fica bem firme se tiver o reforço aqui embaixo. Combinado? E eu não vou costurar nada nesse reforço, então ele não vai me atrapalhar. É uma camada a mais que não vai ter influência pra mim. Aqui eu já coloquei, ó, 2 fitas dupla face pra eu estabilizar. Porque aqui também eu já cortei, ó, com 1 centímetro a mais o meu laminado, tá vendo? A minha manta térmica laminada. Aí, eu só puxo aqui, ó, a dupla face. Inclusive, essa minha dupla face é bem fraquinha. Tem umas que são melhores, essa daqui é bem fraquinha. Ó, tirei as 2 pontas e vou pregar aqui o meu laminado. Poderia ser cola de contato também, tá? Aí, se tiver assim, ó, muito a conta, você pode acertar e diminuir um pouco mais para você não costurar essa camada depois. Como a minha máquina é uma transporte duplo, eu não tenho tanto problema em costurar essa camada, mas é bom evitar, tá? Aqui também eu já cortei o lamicel. Qual a medida do lamicel que você corta? Eu sempre corto um pouquinho maior. Eu gosto dele sobrando assim, ó, que eu acho que facilita a minha vida. Mas não precisa. Você pode cortar no tamanho do seu molde mesmo. Eu que decidi comprar... Eu sempre corto um pouquinho maior, eu acho que facilita a minha vida. Já vou fazer um piquezinho aqui. Fazer dos 2 lados, porque se na hora eu decidir virar... Isso aqui é pra eu saber onde é o meio, na hora de eu colocar o meu vivo, tá? Então, eu já fiz um piquezinho do lado de cá, um piquezinho do lado de cá. E ele pode ser colado ou não no plástico aqui. Eu vou deixar assim por enquanto. Colocar só um clipezinho aqui na lateral. Na hora de colocar o vivo, prende tudo.
Entendeu? Na hora de colocar o vivo dá para prender tudo. Porém, nós vamos aplicar também um plástico que vai ser o porta-talher. Esse plástico tem 12 por 25, mais ou menos. Depois você confere na lista de materiais. Aí eu vou fazer um acabamento aqui com viés. O mesmo viés que eu vou acabar a peça depois, lá no final. Então, eu faço aqui, esse aqui é um plástico translúcido, não é cristal, mas pode ser o cristal também, ou pode ser tela vôlei, tá bom? Eu vou usar o plástico, que é o que eu tenho aqui no momento. Aí, eu vou fazer aqui um acabamento com o viés, o mesmo viés que eu vou trabalhar. Daqui a pouco a gente faz. Uma outra parte que a gente vai usar é a alça. Então, essa alça dessa bolsa eu cortei 1,40. Então, ela tem 1,40 por 2, então eu cortei 1,40 por 8, fiz dobra de 4, tá? Ela já tá aqui, ó, toda acabadinha. Já coloquei regulador, porque a alça eu ensinei na aula de alças. Não adianta fazer uma aula de alças e em toda aula eu ensinar de novo como faz a alça, né? Então, essa alça aqui, ó, que já tá aqui com meus mosquetões, eu vou reservar. Tem também duas partezinhas dessa, que nós vamos fazer uma junta, eu já deixei uma aqui pronta, que é o tirante lateral que nós vamos deixar para prender o nosso mosquetão da alça de ombro, tá? Então, vai ser um desses de cada lado. Olha, esse aqui eu já fiz, é só dobra no meio, olha. Ele não fica dobra de 4, assim. Ele é só dobra no meio, porque aqui atrás o acabamento não aparece. Então, vai ser 20 por 4 que a gente corta, para ele ficar 20 por 2, e depois você dobra, fica 10 por 2. Então, esse acabamentozinho a gente vai colocar na lateral da bolsa. Então, são dois desses, um eu já deixei pronto e o outro a gente vai fazer junto. Aqui, ó. Esse a gente vai fazer junto, ó. Tem que ter o viés para fortalecer e meia argola de 2 centímetros. Então, vão ser 2 meia argola de 2 centímetros pela essa lateral, tá? 2 mosquetões e um regulador para alça de ombro e 2 argolinhas de meia argola, né? 2 meia argola, que é essa que tem arredondada aqui em cima para o mosquetão. Tem que ser meia argola? Tem, porque na hora que o mosquetão pegar aqui, ó, ele vai ficar no meio. Se fosse um quadro, o mosquetão ia pegar aqui na lateral e a bolsa ia ficar penduradinha de lado. Então, tem que ser meia argola para o mosquetão pendurar aqui e ficar penduradinho certinho, tá? Então, ó, vai ser 2 vezes de 20 por 4, um viés e 2 meia argola para fazer essas laterais. Aqui no caminho do zíper vai ter a parte das costas. Vai ter a parte das costas, que, se eu não me engano, tem 39 por 13. Isso, a parte das costas, 39 por 13. E a parte da frente vão ser de 2 cores, lembra? Então, vai ser 10,5 por 39. Aqui eu escolhi um zigue-zague, é fundo de malha também. Deixa eu ver, eu não lembro se esse é um Prada. Eu acho que é Prada o nome dele, eu não lembro agora. É o zigue-zague 0,8 fundo de malha, que eu escolhi para frente. Mas você pode escolher qualquer estampa, qualquer combinação. Então, na frente da minha peça, vai ter essa cor de zigue-zague. Eu escolhi ela porque combina com todas as outras cores. Vai ser 39 por 10,5. E 2 tirinhas de 2,5 por 39, que vai ser no mesmo curvinho que eu usei aqui do azul, para fazer os acabamentos aqui em cima e embaixo. Então, 2 vezes de 39 por 2,5, tá? Para fazer o acabamento assim. Então, a parte de trás vai ficar toda azulzinha e a parte da frente vai ter uma moldura com o zigue-zague. Outra parte que a gente vai precisar é de uma tira de 60 por 4, que vai ficar aqui em cima, ó. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui na outra. Aqui, ó, nessa daqui, aqui embaixo foi essa moldura que eu acabei de mostrar, que depois vai ter 13 centímetros de altura aqui e mais 4 centímetros dessa partezinha aqui. Como essa partezinha não vem só até aqui no lado, ela vem até aqui atrás, ó. Tá vendo? Então, ela é maior. Então, ela vai ter 60 centímetros até aqui, já contando com a margem de costura.
Então, ó, a parte do fundo é inteiriça e vem até aqui na lateral. E a parte da frente também, mas essa fininha, ela vem até aqui atrás para a tampa abrir bastante, tá? Então, este caminho do zíper vai ter 60 por 4 e depois esse pedacinho aqui que eu vou mostrar agora, que vai ter 18 por 6. 18 por 6 também vai ter manta térmica, tá? E também vai ter forro. Então, aqui já tá até com a minha manta térmica coladinha, aqui eu coloquei uma dupla face, para depois estabilizar o forro, mas não precisa. Só de você deixar a manta térmica já tá bom. Tá vendo aqui? Então, essa partezinha vai ser essa partezinha. E, deixa eu mostrar o outro. Essa parte, ó, de 60 por 4 vai ser essa aqui, tá? Então, aqui, para fazer o caminho do zíper. Então, são todas essas partezinhas. Mas não precisa ser tanto de parte, é porque nós estamos fazendo uma peça mais bonita, mais desenhada, né? Mais requintada. Todas essas partes vão ter manta térmica, então, né? Essa azul aqui, eu já deixei com a manta térmica, ó. E essa daqui é para colar na parte que nós vamos fazer a moldura juntos. E também vai ter forro. Então, todas elas têm um forro proporcional, tá bom? De zíper, a gente vai precisar de mais ou menos 62 centímetros. Eu uso o zíper número 5. Deixa eu ver se você tá conseguindo ver. Eu uso o número 5, que é o padrão para bolsas. Você pode usar o que você preferir. Só tenha o cursor proporcional. Eu gosto desses cursores assim, um pouquinho mais trabalhado, olha que bonitinho. Então, esse aqui é meu cursor. Gente, essas barulheiras é porque filho está sem aula, está em casa. Então, vocês vão ter umas interferências aí de vez em quando, os barulhos, tá? Então, 2 cursores que a gente vai trabalhar. Outra parte que eu vou precisar, 2 tirinhas para acabamento do vivo. O meu vivo vai ser preto, então eu tô com aqui 2 pedacinhos de facto, 2 retalhozinhos de facto para fazer o acabamento na hora que eu colocar o meu vivo, tá? Na hora vocês vão ver. Só mostrando que já deixei aqui separado. Acho que mostrei todo o material, então vamos começar a aula. Agora vamos por partes para vocês entenderem direitinho cada parte. Então, este pedacinho aqui já deixei pronto, que é o prendedor da alça lateral, tá? Então, já tem um pronto, nós vamos fazer o outro, porque são 2, né? Um de cada lado. Eu cortei aqui 4 por 20 e fiz um risco no meio, ou seja, tem 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Eu vou pegar a minha cola, a cola que eu tô trabalhando aqui é uma cola de contato chamada fórmica. Quanto mais esbranquiçada, menos cheiro ela tem, mas eu uso qualquer uma. Eu uso a que tiver mais em conta no mercado. E eu vou passar a cola na extensão aqui. Não precisa espalhar tão direitinho, tá totalmente completo, porque vai ter costura depois. Essa cola vai vir agora no momento só estabilizar. Peguei aqui um viés de gorgurão, que tem 2,2 centímetros, e vou passar uma colinha aqui no meio dele também. Esse viés serve para estruturar essa minha alcinha. Ela dá mais força para essa minha alça aguentar o peso e não arrebentar. Agora, tá vendo que aqui no meio dela tem um risco, ó? Esse risco eu vou colocar de modo que ele fique em cima dessa linha que eu fiz. Principalmente esse que é branco, dá pra eu conseguir ver a linha lá no fundo. Aí eu coloco assim, ó, no meio certinho, tá vendo? Agora eu passo cola do outro lado do gorgurão. Eu tinha passado cola do lado de lá, porque a cola de contato só cola nela mesmo. Agora eu passo mais um pouco aqui em cima. Então, já deixei a cola secar um pouquinho, vamos ver se ela já vai colar. Aí eu dobro um lado aqui, ó. Aí você bate o martelo. Eu tô sem martelo aqui agora e vou bater então com as costas da minha chave de fenda. De um lado e do outro. Aí, quando eu vou dobrar o outro lado, eu encontro aqui no meio, tá vendo? Aqui dentro, aqui atrás não precisa ficar tão certinho, porque não vai aparecer. A gente vai dobrar ele no meio
não vai aparecer. Ó, agora eu vou costurar, fazer um pesponto. Porque a minha costura também vai dar força para essa alcinha. A linha que eu tô trabalhando é linha de nylon 60, é a certa para costurar sintético, é a linha de nylon. A agulha número 18, é a que eu sempre trabalho. Se for máquina doméstica, você vai costurar com mais carinho, mais cuidado e use a agulha 16. Ó, atrás fica assim, na frente fica assim. Aí a gente vai pegar a meia argola, passar aqui no meio e dobrar assim no meio. Você não precisa deixar ele grande assim. Você pode cortar ele aqui, ó, e deixar ele só um pedaço dobrado. Você não precisa deixar ele até lá embaixo igual a mim. Então, se a sua máquina não for transporte duplo, você pode deixar ele só assim, ó. Tá vendo? Ele acaba aqui. Não precisa ele ir até lá embaixo. Eu tô deixando ele ir até lá embaixo porque minha máquina aguenta costurar mais essas camadas aqui na lateral, não tem problema. E fica mais completinho. Mas você pode cortar ele aqui. Vamos cortar aqui. Ó. E costurar deste lado. Aí vai ficar só essa parte, não vai ir até lá embaixo, você não vai precisar costurar ele lá no acabamento, tá? Vamos cortar os dois lados, então, pra você ver que ele não precisa ir até lá embaixo. Ele ir até lá embaixo dá uma continuidade, né? Mas aqui você pode acabar com ele aqui no meio do caminho também, que vai dar no mesmo, tá bom? Então, eu sempre deixo alças prontas. A nossa alça de ombro já tá pronta e as nossas alcinhas também já tá pronta. Então, agora, a gente vai fazer o caminho do zíper. Primeira coisa que a gente vai fazer é a moldurinha da frente. Então, ó. Para fazer a moldurinha, eu vou usar a minha estampa número 2, 10,5 por 39. E a minha estampa número 1, 2,5 por 39. O que eu vou fazer? Eu venho com ele aqui na parte de baixo, ó, frente com frente. Posiciono aqui na borda, ó, e vou fazer uma costurinha. Um pé de máquina, tá? Pode colocar o ponto número 3 para ficar mais fechadinho. Retrocesso no início. E do outro lado também, ó. Você vai pegar a outra tira, colocar frente com frente do material. Retrocesso no início, retrocesso no final. Um pé de máquina, tá? Ó, uma vez feito, agora a gente vira pra cá e faz agora a margem de costura. Aí você decide, se você quer fazer a margem de costura na moldura, você vai dobrar pra trás da moldura assim, ó. E faz a costura na moldura. Se você quiser fazer pro azul, você dobra pro lado do azul e faz a costura aqui. Eu vou fazer pro lado do azul, pros pontos ficarem mais bonitinhos, porque o outro é estampado. Nessa hora do pesponto, eu vou fazer meio pé de máquina. Aí, eu já não sigo mais o pé da máquina, porque se eu seguir o pezinho da máquina, ele não prende essa dobrinha. Então, vai ser meio pé de máquina para prender essa dobrinha. Aí, eu coloco o ponto número 4. Começo com um retrocessozinho.
Se você tiver com a máquina mais fraca, faz devagarzinho, porque o ponto do pesponto tem que ficar bem bonito. Ainda mais aqui, que é na moldura, né? Que é no detalhe da nossa peça. Olha aqui, o ponto tem que ficar assim, ó, bem bonito, tá bom? Agora, do outro lado, a mesma coisa. Ó, eu escolhi dobrar ele aqui pra cima, ó, pro lado azul. Então, a minha costura, ó, ficou aqui e o meu pesponto aqui, tá vendo? Ó, ficou bem bonitinho. Próximo passo agora é colar a minha manta térmica de 2 milímetros aqui atrás. Então, eu já colo aqui de uma vez para ele ficar certinho. Olha, eu cortei ele com 1 centímetro a menos em cada borda. Aqui ele tá sobrando, mas eu acerto depois. Eu vou passar a cola aqui agora. Pode ser a dupla face também, tá? Ó, passei cola dos dois lados, eu passo cola aqui na parte de trás, porque essa parte laminada vai ficar pra dentro da peça, tá? Tem gente que não coloca forro, usa a parte laminada pra dentro da peça sem forro. Gente, isso aqui rasga fácil. Rasga e se ele rasgar, a bolsa perde a função. Então, coloque sempre forro na sua bolsa. Escolha forro impermeável, igual plástico, de modo que tenha como o cliente limpar. E escolha também, além do forro ser impermeável, o mais claro possível, porque dá a sensação de limpeza, né? Você consegue ver se está sujo ou não. Então, a bolsa térmica de respeito tem um fundo branco, ou o mais claro possível, para o cliente conseguir ver que está tudo limpinho e mostrar mais higiene na peça. Então, do lado de fora a gente põe estampa, do lado de dentro ela fica branquinha, tá? Então, aqui, ó, eu já deixo aqui com a minha manta térmica. Agora, eu pego a parte de trás, que tem 13 centímetros também, pra você ver que aqui ficou com 13, ó. Os dois lados bateram, ó. Então, agora eu vou costurar um no outro. Então, frente com frente. Se a manta térmica tiver maiorzinha assim, você acerta pra você não costurar ela. A parte de trás também já tá com manta térmica, ó. Então, aqui tá com manta térmica e aqui tá com manta térmica. Você junta um ao outro e vai costurar com uma margem de costura, tá? Ó, um lado já foi costurado. Olha como que fica. Que bonitinho, gente. Mas ele não vai ficar assim. A gente ainda vai costurar essa partezinha aqui. Então, aqui eu retirei um pedacinho, ó. O importante aqui na frente é que ele tenha 10 centímetros, tá? Então, aqui eu costurei um pedacinho e eu vou costurar ele aqui, ó. No meiozinho, ó. Eu vejo onde é o meio, coloco ele, tá vendo? Quando eu for costurar aqui, eu tenho que tomar todo cuidado para costurar o mais em cima dessa linha aqui possível. Simone, eu não podia deixar sem costurar aí e só costurar agora? É ruim, porque esse ponto que eu fiz até aqui em cima, ele, tá vendo, ó? Esse pesponto que eu fiz todo aqui, ó, ele me ajuda a firmar isso aqui, ele dá mais força pra minha alça. Por isso que eu prefiro costurar 2 vezes. Mas se você preferir, você costura uma vez só agora, você decide. Aí, aqui atrás, você escolhe para que lado vai deitar. Geralmente, eu deito a costura pro lado de trás. Aqui, você não chega até aqui em cima. Antes de chegar aqui em cima, você volta. Porque se você for até lá em cima, você vai chegar no ferro. Então, antes de chegar lá em cima, eu volto, costurando aqui pra lateral. Quanto, Simone? Uns 2 centímetros.
Na hora que eu vou voltar aqui, ó, eu coloco alguma coisa aqui protegendo, porque o meu pé calcador pode machucar o meu sintético, onde tem ferro ali em cima. Termino com retrocesso. Tá vendo? Na hora que o meu pé calcador volta aqui, ele assenta aqui em cima. E onde tem o ferro, poderia machucar o meu sintético, aí eu coloco uma proteçãozinha na hora de voltar. Olha como é que fica bonitinho, gente, o acabamento na lateral. Não fica fofo? Então, a altura aqui pode ser 11 ou 12 centímetros, tá? O importante é isso aqui, ó, não ficar aqui em cima. Se ele ficar aqui em cima, ele te atrapalha a fazer o resto da peça. Depois que eu já costurei esse lado, agora eu posso fechar aqui. Você pode colocar a etiqueta aqui na frente, pode colocar a etiqueta aqui atrás. Você escolhe onde vai colocar a etiqueta nessa peça. Agora eu fecho a outra lateral com pé de máquina. É sem forro mesmo, tá? O forro a gente coloca na hora de colocar o zíper. Agora, a gente abre aqui para costurar, vamos desaversar ele. Para costurar outra alcinha do outro lado. Por isso que a gente costurou essa primeiro, que com ele aberto é mais fácil costurar. Então, a gente já costura um quando dá. E agora, a gente costura o outro. O importante aqui agora é você olhar qual que é o lado que ficou para baixo. Então, se aqui ficou para baixo, aqui vai ficar para baixo. Cuidado para você não colocar um para cima e outro para baixo e ficar um de cabeça para baixo. Tá vendo? Na hora que você fizer isso, ó, você tira essa parte de trás para você não costurar ela. Do mesmo jeito que você fez do outro lado, centralizado com a lateral, você vai fazer aqui também. E pronto, ó, as duas laterais já tem o prendedor, tá? Ó, as duas laterais já tem o prendedor. Então, agora sabemos que esta daqui é a parte de baixo e esta daqui é a parte de cima, tá? Agora, a gente vai preparar a parte de cima, onde vai o meu zíper. Então, essa parte aqui também já tá com a minha manta térmica coladinha aqui atrás, ó. Aqui tem 4 por 60. E eu tenho o forro aqui cortado um pouco maior, porque eu não gosto muito de perder tempo cortando o forro na medida. Eu corto ele maior, tipo assim, eu coloquei essa parte aqui em cima dessa e cortei, e depois eu acerto. Então, aqui agora nós vamos fazer o sanduíche. Pra quem não sabe o que é sanduíche, eu vou colocar meu zíper, tá vendo os dentes dele aqui, ó? Aqui é a parte de trás do zíper. E aqui a parte dos dentes do zíper. Eu vou colocar a parte dos dentes de frente com o meu principal. Eu deixo sempre sobrar um pouquinho aqui, ó. Bem rente aqui, ó. E eu coloco o forro atrás. A parte que eu vou escolher para esse forro seu principal vai ser a parte brilhante. Então, eu vou colocar o brilhante do meu forro nas costas do meu zíper. E vou costurar com uma margem de costura. Com os dentes do zíper pra cima. Então, vai ser, ó, o principal, dente do zíper pra cima, e nas costas do zíper o meu forro. Assim, eu já consigo prender tudo sem fazer as duas costuras. Vou deixar o ponto número 3 pra ficar mais fechadinho. E vou acertando de tempo em tempo, ó. Tô acertando aqui no forro, tô acertando aqui no principal. Seguro tudo isso. Quando eu cheguei na minha mão, acabou a parte que estava arrumada, eu deixo a agulha baixada segurando lá pra mim e acerto de novo até aqui no finzinho da mesa, ó. Agora eu seguro e vou. De novo, acabou a parte que eu já tinha consertado, eu venho aqui e acerto de novo mais uma parte até o fim da mesa. Então, a agulha ficando abaixada lá, ela permite com que eu venha aqui acertar o resto do material.
na hora que você fizer isso, você pode fazer o pesponto aqui. Esse pesponto que eu vou fazer é para segurar essa parte, ó. Essa parte eu quero segurar ela aqui para trás. E eu não quero costurar o meu forro, então eu vou deixar o forro jogadinho para lá, ó. Ó o meu forro aberto aqui. Vou deitar aqui para trás para fazer o pesponto, mas eu não vou prender meu forro ainda, que eu não quero furar o meu plástico, entendeu? Quanto mais eu costurar o plástico, mais furo ele vai conter. Então, aqui agora o pesponto com meio pé de máquina, ponto número 4. Meio pé de máquina. Isso é importante, viu? Para o pesponto aqui agora. Se eu não estiver prendendo o forro junto, o meu pesponto tem que ter só meio pé de máquina, senão ele não prende essa parte que eu quero prender aqui para trás. Eu quero assentar a costura. Depois que eu fiz isso, olha o meu pesponto, prendeu a minha costura aqui atrás, ó. Agora eu vou deitar o meu forro o mais espichadinho possível, ó. Meu forro que tava aqui em pé sem prender, eu vou esticar ele o máximo que eu conseguir e vou agora fazer um acabamento aqui para prender ele no lugar. Então, desse jeito, eu não preciso costurar pesponto no meu forro. Eu vou prender ele aqui agora. Só que você tem que ter o cuidado de prender ele apertadinho, senão na hora que você for correr o seu zíper agarra nele. Você vai puxando ele. Aqui meu zíper eu cortei bem maior. Vou cortar aqui um pedaço. Tá vendo? Ele fica assim, eu vou acertar esse forro. Claro que você não precisa cortar o forro tão maior assim. Eu corto grande assim porque na aula facilita pra mim. Eu não tenho que ficar cortando tudo milimetricamente. Eu corto ele maior e depois eu acerto, tá? Mas pra você economizar material, você pode cortar na medida do principal mesmo, tá? Então, aqui agora eu já vou colocar o meu cursor. Então, coloco 2. Eu gosto de usar 2, mas você pode trabalhar com um só. Vou colocar de um lado e do outro. Agora que essa partezinha tá pronta, a gente vai colocar aquela lateral de 18 centímetros. Na hora que eu colocar essa lateral, se ela tiver sobrando um pouquinho aqui, ó, a gente acerta depois. Mas até que ficou 0,25 aqui, eu vou até deixar. Então, eu coloco ela de um lado e coloco um forrinho atrás. Então, ó, eu já vou prender aqui de um lado, ele já tá com manta, né? Vocês viram que já tá com manta térmica. De um lado eu coloco ele e atrás, ó, eu coloco um forrinho, vou fazer outro sanduíche pra prender isso tudo aqui. Um pé de máquina. Então, curvinho com curvinho, forro com forro.
eu estiver fazendo pela primeira vez nessa medida, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá clipar tudo em volta da tampa para ver se a medida vai bater, tá? Mas como eu já fiz a peça, a medida já tá acertada, eu já posso vir aqui do outro lado e fazer o sanduíche do outro lado também. Então, ó, parte das costas com a parte do zíper. Vou clipar aqui para você entender melhor. Ó. Tá vendo aqui, ó? E agora, o que que eu faço? Eu vou enrolar isso aqui, ó. Para poder pegar essa parte do forro e juntar aqui. Olha o que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui. Mas como ele já foi costurado um lado, eu preciso dessa enrolada aqui no meio, tá? Bem tranquilo, ó. Forro com forro, principal com principal. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, faço aqui agora. Um pé de máquina. Olha aqui, eu cortei certinho, ó, um pé de máquina, então eu não costurei o meu laminado. Isso aqui que eu coloquei aqui, ó, é uma dupla face para estabilizar o forro depois, mas não precisa, tá? Então, vai ficar assim, ó. E na hora que eu acabei de costurar, eu vou puxar aqui, ó. Ó, eu puxei, virei aqui. Por isso que é bom deixar 18 centímetros, para você ter esse espaço para manipular, ó. Tá vendo? Aí, você faz um pespontozinho de acabamento aqui embaixo. E lá em cima. Se você quiser, pode fazer um pesponto aqui em cada lateral também, ó. Mas eu não quero ficar costurando meu plástico, então eu vou deixar aqui sem pesponto, na parte de trás. Agora, essa parte vai ser anexada nesta parte. Aí, o que que a gente vai fazer? Marcar meio. Então, você vai pegar aqui as laterais, ó, e colocar lateral com lateral certinha. E fazer um piquezinho aqui atrás. Pode fazer um na frente também. Se você quiser fazer uma conferência mais completa. Então, eu vou fazer dos dois lados já de uma vez, que na hora de eu fechar a bolsa, eu vou precisar do piquezinho aqui atrás também. Eu faço dos dois lados, se eu resolver conferir na frente e atrás, já tá com pique. Esse pique não vai aparecer. Aí, o que que eu faço? Eu vou vestir um no outro. Então, se esse daqui tá do lado direito assim, ó, esse daqui tem que estar do lado avesso, tá? Eu vou pegar e marcar pique aqui atrás, tá vendo esse pedacinho? Eu vou marcar pique aqui atrás também. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Ó, um piquezinho. Pra eu poder encaixar aqui, ó, na parte de trás. Então, eu fiz um pique aqui e fiz um pique nesse. Este daqui entra neste. Nós vamos vestir, ó. Vai ficar frente com frente, tá? Só que o que eu quero costurar aqui é o zíper. Então, o zíper tem que ficar pra cima. E eu vou clipar tudo isso fazendo ele vestir. Então, o que que eu vou fazer, ó? Frente com frente, ó. Este de frente com esse. Aqui nas costas, essa partezinha aqui é das costas. Então, eu venho aqui, ó, pique com pique. E vou clipar aqui, tá vendo? Agora, eu tenho que encaixar todo o resto. Então, eu vou fazendo isso em toda a volta. Como eu sei que a minha medida tá certinha, ela tem que bater. Ó, já clipei tudo, então já coloquei, ó, o meu caminho do zíper no meu corpo, começando pela parte de trás aqui, ó. Onde eu fiz as marcaçõezinhas, tá vendo? Agora, eu vou vestir ele com o forro
pra gente prender isso tudo de uma vez, porque essa parte aqui ainda tá sem forro, ó, tá vendo? Então, como que a gente vai fazer? Ou a gente corta 2 vezes de 39 por 14 e costura as duas laterais, ó, 2 vezes de 39 por 14. Ou você corta uma tira só de 76 por 14 e costura só um lado. Aqui eu cortei 2 vezes e costurei os dois lados, mas você pode também cortar 76 por 14 e costurar um lado só, que vai dar na mesma, tá? Aí eu vou deixar ele assim do lado avesso, tá vendo que aqui é o lado avesso? E vou vestir esse com ele. Eu já marquei o piquezinho em uma das laterais aqui, ó. Eu marquei o piquezinho só de um lado, que eu vou encaixar esse pique nesse pique aqui. Então, eu vou vestir aqui agora. Nessa posição que tá aqui, ó, que eu acabei de clipar. Aí, eu vou pegar o meu pique e começar a marcar pela parte de trás. Então, onde tem o pique aqui, neste daqui que tem o pique, eu coloco o meu pique do forro e clipo tudo, ó. E vou clipar todo o resto, agora encaixando também o meu forro. Aí, quando eu for costurar, eu já costuro as 3 partes de uma vez. É um sanduíche também que eu tô fazendo, só que um sanduíche já com arco fechado, tá bom? Já clipei toda a volta do forro, tá vendo aqui? E agora, quando eu costurar aqui, ó, eu vou costurar ou assim, do lado de fora, ou aqui do lado de dentro, você escolhe o jeito que você vai fazer. Você vai costurar os 3 de uma vez. O meu forro vai sobrar, mas eu gosto dele sobrando e acertar depois. Por isso que eu cortei 14. Mas se você não quiser ele sobrando, você corta 13, que aí fica bem a continha, tá? Então, vou vir aqui agora para pregar o meu zíper. Você escolhe, mas é sempre um pezinho de máquina aqui, ó, que o meu pé calcador dá certinho, ó. O meu pé calcador dá certinho para um pé de máquina prender o zíper. Vou deixar o ponto número 3. Vamos começar. Aí é toda a volta do arco, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui meu forro e deixar ele aberto, porque nós vamos fazer o pesponto agora. Ó, eu deixo assim aberto, tá vendo? Meu forro pra cima, porque eu vou fazer o pesponto aqui, ó. Aqui agora. Tá vendo que aqui em cima já tem pesponto? Agora a gente precisa do pesponto na parte de baixo do zíper. Aí, essa costura aqui, ó, vai ser assentada pra baixo. Eu dobro essa costura pra baixo e faço um pesponto em toda a volta. Esse pesponto aqui dá um trabalhozinho, porque a gente não pode costurar essa parte de trás. E o arco já tá pronto. Vou começar o pesponto aqui, ó. Onde acaba a alcinha aqui do lado. Ai, coloquei de cabeça pra baixo. Jesus da glória. Agora, na hora de fazer o pesponto, aqui, olha o que eu percebi. Eu coloquei de cabeça pra baixo. Essa parte tinha que ficar pra cima. Então, eu vou ter que descosturar tudo e desvirar. Porque eu não posso deixar essa pontinha aqui de cabeça pra baixo. Como é que eu vou pendurar a alça aqui embaixo? A bolsa vai ficar virando, não tem como. Então, você tem que estar atenta a isso. Que agora, depois que você colocou essa alcinha, já tem lado de cima e lado de baixo. Eu costurei essa parte aqui
de cabeça para baixo. Vou desmanchar e volto com ele costurado na posição certa. A diferença aqui é só que eu coloquei de cabeça para baixo, tá? Então, vocês tomem cuidado na hora de fazer isso. Eu vou descosturar e já volto. Vocês viram, né, que eu coloquei de cabeça para baixo. Eu fui lá consertar e mudei de ideia. Então, vou mostrar como que ele tinha que ficar. Ele tinha que ficar assim, ó. Tá vendo a dobrinha aqui? Eu tinha que ficar aqui pra cima. Eu fui lá e costurei essa parte aqui de cabeça pra baixo. E essa argolinha ficou lá pra baixo. Eu falei assim, eu vou lá desmanchar e volto pra mostrar pra vocês. Mas eu desanimei de costurar toda a volta e vi que não precisava e fiz um outro modelo. Olha aqui. Como ele já tava costurado aqui em cima, né? Eu coloquei de cabeça pra baixo e essa argolinha ficou lá embaixo, eu descosturei tudo. Depois que eu descosturei, eu cheguei à conclusão que eu posso simplesmente deixar ele assim. Olha o que eu fiz. Eu empurrei a argolinha lá pra cima, que eu já tinha costurado aqui, que era a parte de baixo. Empurrei a argolinha aqui pra cima, coloquei um rebite. E agora, ele ficou assim. E ficou até mais bonitinho. Vocês acreditam que eu gostei mais? Eu acho que eu vou manter ele sempre assim agora, olha. A argolinha ficou aqui em cima, eu posso virar ela pra cá pra costurar. E ficou preenchidinho até em cima. Olha que gracinha que ficou. Então, aqui era assim, ó. Né? A argolinha tava aqui. Eu só descosturei e trouxe ele aqui pra baixo. E depois eu vou cortar esse excesso. Então, eu decidi que vai ficar assim, esse modelo. Vou fazer dos dois jeitos. Então, vocês já entenderam aqui que agora é uma tira só. Como ela é reforçada, eu não tenho problema de deixar ela sem dobrar. Empurrei a argolinha pra cima e coloquei um rebite. Dos dois lados eu fiz a mesma coisa. Olha, eu mudei o modelo porque eu errei. Eu coloquei de cabeça pra baixo. Então, vai ser assim que vai ficar e eu gostei muito. Então, mais uma opção pra vocês aí, tá bom? Vocês já tinham visto como eu coloquei o outro. Como que ia ser. Eu costurei de cabeça pra baixo, desanimei de descosturar toda a volta do zíper e mudei um pouquinho o modelo dessa alcinha. Então, mais uma opção pra vocês, tá bom? Não teria problema de você deixar o forro já lá assentado e fazer o pesponto com o forro no lugar. Mas eu decidi não ficar costurando o forro desnecessariamente para não ficar furando meu plástico. Então, eu vou puxar aqui, ó, essa parte para trás, dobro essa para frente e faço o meu pesponto sem costurar meu forro, sem costurar aqui, ó, a parte de trás, tá? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar essa parte pra vocês. Deixa eu ver. O importante é ser tirando o excesso de sintético, tá? Pesponto é sempre ponto número 4. Certifique-se de que você desceu com a costura. Ó, vai amassando a peça e conferindo se não tem camada aqui embaixo, que não era para estar aqui. Ó, acabei a parte de trás, eu vou mostrar como é que ficou antes de fazer a da frente. Aqui na parte de trás, ó, o meu pesponto deitou essa costura aqui. Então, a intenção era essa, deitar essa costura. E eu tive que ir amassando pra fazer, tá vendo? Vocês não conseguiram ver direito, mas eu costurei de alça a alça. E vou fazer a mesma coisa na parte da frente, porque eu não quero costurar a alça. Então, eu fiz a parte de trás e agora eu vou fazer a parte da frente. Esse pesponto, além de enfeitar, ele deita essa costura aqui e com isso não atrapalha o meu zíper. Então, eu deito essa costura aqui pra baixo, ó. E vou costurar essa costura aqui. Isso é o meu pesponto, tá? Agora, nós vamos na parte da frente. Vou costurar de dentro pra fora, que tá mais fácil de mostrar aqui pra vocês. Ó.
pode amassar, não tem problema. Depois ela fica toda amassadinha, mas ela vai desamassando com o tempo, tá bom? Faz devagar, baixa sempre com a agulha baixada para não sair do lugar. Toda vez que você parar, agulha baixada. Pra você não perder a posição que você parou. Então, foi isso, ó. Fiz o pesponto de toda a volta. A diferença é que eu fiz primeiro a parte de trás e depois a parte da frente. Se você ainda não tiver colocado a manta térmica, você coloca agora, antes de abaixar o forro. Então, aqui, ó, manta térmica em toda a volta, tá? Agora, eu abaixo meu forro. E na hora que eu costurei ele aqui embaixo, eu deixo ele esticadinho assim, ó. Pra ele não ficar entrando aqui no zíper, ó. Senão ele vai ficar assim entrando no zíper, não pode. Então, a gente puxa ele bastante pra baixo e vem costurando o principal nele aqui, ó. Agora, a gente vai prender o principal no nosso forro. Por dentro também, que eu vou costurar. Pode deixar o ponto número 4, isso aqui é só uma costurinha de segurança, tá? Ó, já costurei toda a volta, agora é só acertar. Então, esse excesso de forro aqui facilita para eu costurar, que eu não fico com medo de faltar forro. Então, facilita, mas agora eu acerto. Eu prefiro fazer isso do que eu ter que ficar tomando muito cuidado para não faltar, sabe? Cortando tudo na medida. Então, geralmente eu corto o principal na medida e a partir dele eu corto tanto a manta ou a estrutura e o forro. Eu ganho tempo. Ó, meu caminho do zíper, todo certinho, todo bonitinho. Vamos reservar ele, que agora nós vamos fazer a tampa e o fundo. Na nossa tampa, eu falei com vocês que vai ter um bolsinho. Nesse bolsinho, nós vamos colocar um viés para fazer acabamento da ponta dele. Eu vou usar o mesmo viés de gorgurão que eu vou usar para fechar a bolsa. É legal você colocar um viés branco lá dentro para combinar com o forro que é branco. Mas você pode também fazer uma combinação. Por exemplo, como eu tô costurando a bolsa toda com linha branca, eu vou usar o viés branco, que aí vai ficar tudo branquinho lá dentro. Mas se eu fosse usar uma linha preta para costurar a bolsa, eu gostaria de colocar um viés preto, que esconderia e despistaria a linha branca, a linha preta que ia aparecer dentro da bolsa branca, sabe? Eu sempre costumo fazer essa jogada. Então, aqui agora, o meu viés vai ser branco, nessa peça de hoje, que eu tô costurando com linha branca,
E eu vou colocar aqui um viés. Só dobra ele no meio e coloca aqui na ponta do plástico, em uma das pontas com 25 centímetros, tá? Não tem segredo, ele já tem uma dobra no meio, você usa um pé de máquina. Ó. Então, o acabamento aqui já tá feito. Agora, para eu encaixar esse bolsinho, eu já tenho que ter acertado o forro para eu posicionar o bolsinho direitinho. Então, eu vou costurar aqui toda a volta para já acertar esse forro, mesmo sem colocar o vivo, que eu quero posicionar o bolso no lugar antes de colocar meu vivo. Na hora que eu colocar o vivo, já vai estar tudo que eu preciso nessa tampa, inclusive o bolso. Então, só tô fazendo a costura de segurança aqui, para eu poder acertar esse forro. Olhem aqui, já acertei, tá vendo? Agora eu vou colocar meu forro aqui na posição. Eu vou usar a parte lisa para dentro e a parte crespa vai ficar voltada para a tampa. Mas você escolhe. Isso não tem regra, tá? Se quiser fazer o bolso um pouquinho maior, esse tem 12, mas você pode fazer ele mais larguinho, colocar uns 14 centímetros. Agora eu vou fazer uma outra costurinha só para prender esse bolsinho aqui. Vou acertar o bolsinho, que eu não tinha arredondado. Ó, então essa parte que tá o bolsinho vai ser onde eu vou começar a colocar meu vivo. Porque aqui atrás, aqui vai ser a parte de trás do meu bolso. Então, meu bolso sempre vai ficar aqui, ó, na parte de trás. Então, na hora que eu abrir a tampa, o bolso fica em pé, tá? Então, o vivo começa aqui, porque aqui vai ser a parte de trás. Então, agora, eu vou trocar o meu pé calcador. Vou mostrar pra vocês que o meu pé calcador de vivo, eu faço um curativo aqui com esparadrapo. Porque esse dentinho aqui acaba machucando meu vivo, porque, tá vendo os dentes? Esses são os dentes do meu pé calcador da transporte duplo. E ele sai machucando o meu vivo. Então, eu protejo um pouco aqui com curativo. O vivo que eu vou trabalhar aqui é esse vivo plástico de 11 milímetros. Então, eu vou colocar ele a partir da parte de trás, onde tem o meu bolso, e vou usar aqui uma tirinha de factor preto. É um retalho só para fazer o acabamento. Vocês já viram como eu coloco? Ó, eu posiciono o meu retalho aqui no meio. Com o pé de vivo, eu coloco o vivo posicionado no meio desse retalho. E com um pé de máquina, eu vou costurar toda a volta. Aqui eu vou mais devagar, porque eu tô costurando em cima da alça. Antes de chegar no meu remendo, eu vou virar aqui de lado, ó. Aí, tá vendo onde tá o vivo antigo? Eu encosto a tesoura aberta, eu encosto no vivo de baixo, onde eu comecei, e deixo esse passando dentro da tesoura e corto. Aí, fica rente um lado do vivo com o outro. Agora, eu deito esse retalho por cima dos dois para fazer o acabamento. Nem faço retrocesso para acabar, porque eu ainda vou costurar, ó. Tá
vendo o terminal? Tá bom? Então, ficou assim, costurei de linha branca pra você ver, ó. Nessa segunda parte, eu ainda nem acertei o forro, que eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui no fundo, eu coloquei a manta, tá vendo? Manta térmica e o forro coladinho um no outro. E eu já vou fazer o pesponto prendendo tudo isso. Então, aqui eu escolho um lado para começar, pego um outro retalho e vou fazer a mesma coisa e já mostro para vocês. Então, ó, acabei de costurar o vivo da parte do fundo. Se você quisesse colocar pezinho, tinha que ser antes, né, de pôr o forro. Então, agora eu vou só cortar esse excesso aqui em volta e a gente já vai fechar a bolsa. Você vai pegar aqui o seu corpo, né, que é o caminho do zíper, mais o corpinho lá embaixo. E começa a encaixar pela parte de trás aqui, ó, que já tem um piquezinho. Cadê a parte de trás? Aqui, ó. Já tem um pique aqui. Você pode começar até pela parte de cima, ó. Lembrando que parte de trás é onde fica o acabamento do vivo, sempre. Tá vendo aqui o acabamento do vivo? Então, ele vai ficar pra trás. Você vai encaixar o meio aqui. Tá vendo? E vai encaixar todo o resto. Você vai fazer a mesma coisa aqui em cima, que lá embaixo, e depois costurar. Então, eu vou encaixar tudo aqui e já volto. Ó, tudo encaixado perfeitamente. Gente, essa medida dá certinho, viu? Se você usar o ponto de linha para fazer as curvas e usar as medidas que eu ensinei, dá certinho, ó. Agora que eu encaixei, eu vou costurar. Então, eu vou usar o mesmo pé calcador de vivo, porque aqui tem vivo na tampa. Então, eu preciso costurar com vivo, tá? Com pé de vivo. Vamos colocar o ponto um pouquinho mais apertado e costurar devagar, porque aqui tem muitas camadas, tá bom? Retrocesso aqui agora não é tão importante, já que a gente ainda vai costurar mais uma vez quando colocar o viés. Então, não precisa sofrer agora com retrocesso, a não ser que você seja igual a mim, que já tem costume de fazer sempre retrocesso. Então, já vai automático. Então, aqui, ó, eu já costurei. Antes de eu colocar o fundo, sabe o que eu faço? Eu já coloco o viés aqui. Que depois que tem uma caixinha pronta, fica mais difícil você amassar assim, sabe? Então, eu já coloco o viés onde dá, quando tem uma costura só. Então, pra mim, facilita. É uma dica que eu dou pra vocês também fazer isso. Já coloca o viés quando tiver menos coisas. Porque na hora que a caixinha estiver pronta, dá um pouquinho mais de trabalho. Você já vai ter o trabalho de colocar o viés do lado de cá quando ela estiver pronta. Então, vamos colocar do lado de cá. Outra dica é, se aqui tem a parte do bolso e aqui na lateral tem alça, então vamos deixar o acabamento do viés aqui na frente, onde vai ter menos camada, porque você vai ter que fazer retrocesso. Então, vamos evitar fazer retrocesso onde tem muita camada para não quebrar sua agulha. Então, aqui, ó, eu dobro o meu viés no meio, tá vendo? E eu costuro ele já aqui na posição, não tem que fazer aquele monte de dobra.
Então, no final que eu vou fazer o acabamento, vai ficar aqui na frente e com menos camadas. Então, pode colocar número 4 na linha. Vamos fazer um retrocesso de 2 pontinhos aqui, ou 1 pontinho. E vamos colocar o nosso viés. Então, quando eu chego aqui no final, ó, eu vou cortar o viés um pouco maior. Tá vendo? Corto 2 pontinhas dele para fazer a dobra e não aparecer essas pontinhas. Ó, cortei 2 pontinhas. Vou dobrar para dentro uma pontinha. E vou passar em cima de um pedacinho do viés que já tá preso aqui. Então, eu transpasso o viés. Eu deixo o viés um pouquinho maior para passar em cima dele mesmo, fazendo o acabamento. E termino com um retrocessozinho de 2 pontos. Deixa eu mostrar o acabamento do viés, ó. Fica dobradinho aqui, tá vendo? Então, eu deixei esse acabamento aqui onde tem menos camada de coisa. Que aqui já tem bolso, aqui do lado já tem alça também prendendo, já tem o vivo, né? Então, vamos diminuir camada sempre que der, tá bom? Então, fica assim um lado, agora falta colocar o outro lado. O outro lado eu ainda tenho que colocar uma tirinha de elástico. O elástico que eu trabalho é esse daqui, ó. Ele tem 3 centímetros de largura, então ele facilita muito. Então, nós vamos cortar 2 tirinhas de 8 centímetros. Isso aqui é para prender o tubete, se você quiser fazer com tubete, tá? Então, você corta aqui 2 tirinhas de 8 centímetros, ó. Tá vendo o elástico? Estica, ó. Esse daqui de 3 centímetros é excelente para isso, mas você pode usar de outras espessuras também. Colocar 2 tirinhas em vez de uma. Por exemplo, se for de 1 centímetro, você coloca 2 uma do lado da outra, sabe? 8 centímetros. E aqui no fundo, a gente vai fazer assim, ó. Dobra ele no meio, coloca de um lado, tá vendo? E do outro lado. Você pode fazer, dependendo do seu tubete, se for muito fininho, você pode cortar 6 centímetros em vez de 8, mas eu tô cortando aqui 8 e tá ficando bom, tá? Agora, eu vou prender ele, ó. Eu vou costurar aqui do lado do vivo mesmo, que eu já sei onde ele tá aqui, ó. Que é onde tá o meu clipe. Vou ele mais aqui. Então, eu coloco um de um lado, um do outro. Você coloca o jeito que você quiser. Eu acho que 2 é uma boa quantidade. Simone, minha máquina não aguenta, então não coloca o elástico do tubete, tá? Vai ser muita camada. Olha, em cima você colocou uma alça, aqui embaixo não tem a alça, então entra o elástico. Não vai fazer muita diferença se você espalhar, tá vendo? Você espalha para não dar muita camada. Você nunca coloque os 2 elásticos no mesmo lugar, porque o tubete também não pode ocupar muito espaço dentro da bolsa. Mas o tubete é uma boa opção. Se o cliente estiver colocando muita coisa dentro da bolsa e não couber o tubete, ele tira o tubete. Ele deixa o tubete em casa, mas
pensa, a sua bolsa vai fazer toda a diferença. Vai ser um diferencial esse tubete na vida do cliente. Eu já tinha pensado em usar gelox, mas sai muito caro você comprar gelox para poder estar colocando em todas as suas bolsas térmicas para vender. Então, eu tive essa ideia do tubete e tô gostando demais. Aqui, ó. Então, já tá o lugar aqui posicionado para colocar o tubete. Não esqueça de colocar esse elástico, tá? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Como eu coloquei elástico dos dois lados, o que eu tenho que olhar para essa parte de trás é a emenda do meu vivo. Então, vem cá comigo. Agora, eu vou posicionar a parte de baixo. Eu encontro aqui atrás, ó. Eu já até marquei aqui no meio, atrás. Então, eu vou posicionar parte do meu vivo aqui atrás, meio com meio. Então, o acabamento do vivo na parte de trás. Vou encaixar todo o resto, igual a gente fez ali. Vou fechar, colocar o viés e volto com vocês, porque aqui é igualzinho de cima. Então, não tem segredo, não precisa da gente ficar gravando essa parte também. Até daqui a pouco. Finalizando aqui, ó. Então, a parte do fundo que tem os elásticos, tá vendo? E o que eu fiz para facilitar? Abri o zíper. Então, na hora de fechar a bolsa, quando um lado já tá fechado, fica mais difícil costurar uma caixinha, né? Você tem que ficar rodando essa caixinha, é difícil de amassar. Então, você vai lá e abre o zíper para colocar a segunda parte, depois que você já encaixou, que fica mais fácil. Você encaixa tudo direitinho, o fundo, e depois você abre o zíper antes de costurar. Vou fechar ela aqui para você ver que até do lado avesso, do lado de dentro, a peça fica bonitinha, gente. Eu gosto demais disso. Ainda tem que arrematar as linhas, né? Tem umas linhazinhas aqui pra gente arrematar. Mas olha que fofura a nossa caixinha, gente, olha. Mesmo toda amassadinha. Olha que linda. O bolsinho. Vocês sabem como que eu gosto do avesso da peça, né? E ela fica assim. Então, quando eu não faço pesponto prendendo aqui no forro, é justamente para evitar furo no forro. Quanto menos furo ele tiver, melhor. Claro que não dá para evitar, já que a gente tem que costurar ele aqui, né? Acaba que o nosso forro tem os furinhos, então a bolsa não é totalmente impermeável, porque nesses furos pode passar água se derramar aqui dentro. Mas fica muito melhor quanto menos furo tiver. Olha que bonitinha. Vamos desvirar a peça, então? Então, a gente abre o zíper. Eu desviro sempre a tampa primeiro, ó. O vivo você vai desamassando ele, que ele vai ficar no formato perfeito. O vivo facilita muito. Dá pra fazer sem vivo? Dá pra fazer. Vai dar muita diferença na costura? Na minha máquina não dá, não. Que é mais ou menos a margem mesmo, então eu não altero as medidas para fazer sem vivo. Só que eu acho que o vivo facilita a minha produção, então eu gosto de colocar. Mas se você não gosta, dá para fazer sem com as mesmas medidas, tá bom? A diferença que der um pouquinho, você estica ali, dá uma ajeitadinha. O importante é que no final ela vai ficar proporcional, com vivo ou sem vivo. A vantagem de colar a sua manta térmica é que na hora que você está desvirando a peça, a manta não embola lá dentro. Se ela não tiver colada no principal, se a sua manta térmica não tiver colada, aqui na hora de desvirar, ele pode embolar entre o forro e o principal. E vai ficar um bolo aqui no meio, vai ficar feio. Então, coladinho assim, ó, fica tranquilo. Ai, que gracinha. Eu vou pegar uns produtinhos pra gente colocar dentro da nossa técnica. Pera aí, tá? Então, essa aqui é a nossa bolsa que a gente fez hoje, na aula de hoje. O tamanho dela, 24 por 16 por 16. Ficou linda, não ficou, gente? Vamos colocar algumas coisas aqui dentro pra vocês verem mais ou menos o tamanho dela. Ó, ela abriu. Primeiro vamos colocar o tubete, né?
que eu fiz o tubete, a parte de colocar o tubete. Vamos colocar um desses, ó. O meu é bem grande, porque ele é da minha cozinha, mas você pode comprar do menor, tá? Esse aqui é muito grande. Aí você vai abrir o elástico. Deixa eu colocar e já mostro. Ó, quando já tiver geladinho, né? Já tiver com a água geladinha ou gel, se você preferir colocar gel aqui dentro, ele vai ficar assim. Você coloca um de um lado, um do outro. Tá vendo? Então, você enrosca bem que ele não vai vazar. Ele vai suar um pouco, mas aí não tem problema porque ela é de plástico dentro, tá? Então, fica assim. Aí a gente vem com a vasilha, né? Vamos supor que essa vasilhinha já tem comida. Essa vasilhinha mede 15 por 15. Então, eu vou colocar ela aqui dentro. Ó. Posso colocar também uma garrafinha térmica. Olha que bonitinho. Compre sempre garrafinhas térmicas assim, combinando com a sua vasilhinha, fazendo um composê bem bonitinho. Cabe frutinhas aqui, ó. Ó, vou colocar aqui uma maçã. Cabe as frutinhas. Você pode colocar aqui os talheres aqui em cima. Não peguei talher agora. Pode colocar um guardanapo, um sal, né? Aí cabe muito mais coisa, vocês viram, ó? Cabe muito mais coisa aqui. Você vê que ela não é muito pequena. Ela é compacta por fora e super espaçosa por dentro. Porque ela não é cheia de divisórias, né? Ó. Gente, é linda. Aí, se você quiser carregar aqui, você deixa essa pingulinha aqui caída. Se você quiser pôr a alça, você levanta a pingulinha, coloca a alça. Que mosquetão forte esse. Ó. Tá vendo? Que linda. Vou levantar para vocês verem ela no corpo. Ó, essa daqui eu deixei a alça de 1 metro. Coloquei regulador, mas ela tem só 1 metro. De 1 metro nem precisa de regulador. Olha aqui. Olha o tamanho, gente. Perfeita. Perfeita, com uma mochilinha nas costas ou com uma outra bolsa lateral. Essa alça tem 1,40 m, então ela tem um regulador aqui em cima, tá vendo? Essa daqui eu fiz com 1 metro somente, aí tá um pouco mais curta e tem um regulador aqui toda aberta. Então você escolhe, olha, com 1 metro já tá um ótimo tamanho, ó. Você escolhe qual tamanho vai querer para sua alça. Essa azul é minha. Eu tenho uma mochilinha dessa cor e vai fazer conjuntinho com a minha mochilinha. Essa tá decidido que é minha. E essa daqui já tem cliente para ela hoje. Gostaram? Então é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado das peças. Foi feito com muito carinho para vocês. E assim que der, eu volto com mais uma aula. Tem muita coisa legal para ensinar, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada.